Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula, então, do nosso primeiro módulo, aí, que é a introdução ao eletrocardiograma. E nessa aula, finalmente, a gente vai entender o que é a eletrofisiologia cardíaca, aqueles conceitos que eu comecei falando um pouquinho na primeira aula, o que era onda, o que era uma despolarização, um estímulo elétrico, né? Então, nessa aula aqui, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, que é o material fundamental aí do eletrocardiograma, né? É isso aqui que gera tudo que a gente vai estudar no eletrocardiograma, que é como o coração ele bate, como ele se contrai, e o que provoca essa contração, que nada mais é do que a eletricidade. Então, a gente vai estudar isso agora, certo? Então, para começar, a gente tem que entender que o nosso coração ele possui três tipos de células musculares cardíacas com especializações diferentes. Todas as células que estão no nosso coração, elas são células musculares cardíacas, mas elas são especializadas para coisas diferentes das outras. E os nossos três tipos são esses aqui. Para começar, a gente fala um pouquinho sobre as células geradoras, ou células marca-passo, que são aquelas células que ficam no nó sinoatrial, que eu comentei lá na primeira aula, né? Elas são responsáveis por começar esse estímulo. Elas são as primeiras células que se despolarizam e levam, né, vão fazer com que esse estímulo parta para outras regiões. E quem conduz esse estímulo para outras regiões é o que a gente chama das células condutoras, porque elas conduzem o estímulo que parte das células geradoras para outras regiões. Quem são um exemplo aí de células geradoras? As células geradoras são as células lá do nosso nó sinoatrial. As células condutoras são aquelas que fazem parte dos pequenos feixes que a gente viu na primeira aula, né, do sistema de condução elétrico, como o feixe de Bachmann, os feixes internodais, os feixes de His, fibras de Purkinje, certo? E aí, por fim, a gente tem as células contráteis, que são a maioria das células musculares cardíacas, né, aquelas que estão presentes nos átrios, nos ventrículos e que são responsáveis pela contração, pela força muscular aí do nosso coração, certo? Então, para começar a entender o que é essa despolarização, a gente tem que entender primeiro que a nossa célula, quando ela está, a célula cardíaca, quando ela está relaxada, ela está num estado de repouso, ou seja, ela já tem uma polarização fundamental no repouso, que seria uma majoritariamente um estado de positividade de cargas na parte externa da membrana, ou seja, o lado externo da membrana, extracelular, ele é mais positivo que a parte intracelular da membrana. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma concentração maior de cargas positivas do lado de fora, que são principalmente íons sódio aí, certo? E íons cálcio, enquanto internamente a gente vai ter a maioria de íons potássio, certo? Mas a quem está mais perto da membrana são proteínas aniônicas, ou seja, proteínas negativas. Ou seja, como a gente tem algumas cargas negativas próximas da membrana e temos menos íons positivos internamente, a gente vai ter aí essa diferença que causa com que o lado positivo seja o lado externo, com os íons sódio e os íons cálcio, e o lado interno seja o dos íons potássio e das proteínas negativas. Para que serve? O que é essa despolarização? Essa despolarização é a alteração desse estado. Se esse estado polarizado de repouso é um estado de positividade externa e negatividade interna, a nossa despolarização é a inversão desse estado. Ou seja, o lado externo vai passar a ser negativo e o lado interno vai ser positivo, como mostra aqui, ó, essa figura. Essa célula central aqui seria uma célula geradora, uma célula marca-passo. E ela se despolarizou. E aí ela vai provocar esse estímulo nas células que estão próximas a ela, como se fosse um fluxo mesmo. Vocês podem ver aqui que ela se despolariza e ela espalha esse estímulo para o resto das células que estão ao seu lado, tanto para a esquerda quanto para a direita, até que todas essas células aqui, ó, embaixo, elas estejam despolarizadas. E por que isso é importante? Porque esse é o evento fundamental da atividade elétrica cardíaca. Essa inversão de polos é o que faz com que a célula se contraia, como nós vamos ver mais para frente. Então, a atividade elétrica, a despolarização, ela provoca a atividade mecânica, que é o batimento cardíaco, certo? E como é que ela flui para outras células? Se ela partiu daqui, o que faz com que as células do lado elas se despolarizem também? Ora, os íons que causam essa inversão de polos, como a gente vai ver no próximo slide, eles fluem por junções comunicantes para as células vizinhas. E isso faz com que tanto a célula que se despolarizou inicialmente,
quanto as da redondeza também se despolarizem, porque os íons que entram e saem da célula que iniciou o processo, eles acabam também entrando nas células vizinhas por meio das junções comunicantes, certo? Bom, e já que a gente falou da despolarização, a gente tem que explicar também o que é a repolarização. Se a despolarização ela inverte esses polos, né, o positivo, que era o polo extracelular, ele passa a ser o intracelular, e o negativo, que era o intracelular, passa a ser o extracelular, a repolarização é o evento inverso, ou seja, quando a gente tem essa inversão, a repolarização traz essa inversão de volta ao estado fundamental de repouso. Então ela restabelece esse estado polarizado, em que as cargas positivas elas estão mais concentradas na parte extracelular da membrana e as cargas negativas elas estão mais concentradas na parte interna da membrana. E ao mesmo tempo em que ela repolariza, né, ela volta ao estado fundamental de repouso, em que a célula está relaxada, ela vai possibilitar uma nova despolarização e, consequentemente, uma nova contração. Então a gente tem que ter o estado polarizado de repouso, em que a célula está relaxada, a gente despolariza e ela contrai, e após essa contração ela repolariza para poder sofrer uma nova despolarização e contrair novamente, certo? Beleza, então a gente entendeu o que era o conceito de despolarização e repolarização e quais são os tipos celulares que estão presentes no nosso coração. Então agora a gente vai entender especificamente como a despolarização ocorre nas nossas células geradoras, ou seja, nossas células que estão presentes lá no nosso nó sinatorial e que iniciam esse processo de despolarização em todo o coração, certo? Eu desenhei aqui uma membrana, então esse E significa o lado extracelular, o lado de fora da célula, e o I o lado intracelular. A gente pode perceber que as principais cargas do lado extracelular, de fora da membrana, são os íons sódio e os íons cálcio, enquanto a parte intracelular, a parte que está majoritariamente negativa por causa de proteínas negativas que estão encostadas ali na membrana, o íon principal que está desse lado é o nosso íon potássio. A nossa despolarização de células geradoras ela ocorre majoritariamente pela inversão dessas concentrações iônicas. Então, os íons que estão majoritariamente do lado de fora e permitindo esse potencial positivo extracelular, eles vão acabar entrando na célula e os íons que estão dentro, né, e mantendo essa negatividade, eles vão acabar saindo em determinados momentos. E esse é basicamente como o processo se dá. Mas como é que ele acontece especificamente? Bom, nas células geradoras, a gente vai ter na membrana, vou desenhar outra aqui para vocês, alguns canais lentos de sódio, certo? Então, essas coisinhas aqui que eu estou desenhando agora são canais lentos que fazem com que o sódio ele entre sempre continuamente na célula de maneira lenta. Ou seja, essa positividade ela vai sendo cada vez menos positiva com o passar do tempo, lentamente, porque o íon sódio ele vai acabar entrando continuamente na célula de maneira lenta por meio desses canais. Então, digamos que a gente bote um eletrodo que meça a negatividade da parte interna da nossa membrana. Digamos que ela é menos 60 milivolts. E aí, com a entrada de sódio, que é um íon positivo, vocês têm que concordar comigo que essa voltagem ela vai ser cada vez menos negativa, ou cada vez mais positiva, como queiram. Então, se ela era menos 60, cada vez que os íons sódio, que são positivos, eles vão entrando devagar na membrana, essa positividade, essa voltagem, ela vai ficando cada vez mais positiva. Então, se ela era menos 60, ela pode passar muito bem a ser menos 40, com a entrada gradual aí do nosso íon sódio pelos canais lentos de sódio. E aí, quando essa voltagem ela atinge menos 40 milivolts, a gente vai ter a ativação de outros canais, que são os canais rápidos de cálcio, certo? Esses canais eles são fechados na voltagem de menos 60, mas com a entrada do íon sódio, que deixa essa voltagem cada vez mais positiva ou menos negativa, e atinge menos 40 milivolts, a gente vai ter a ativação desses outros canais, que dessa vez são chamados de canais rápidos de cálcio, certo? Então, se a gente tinha os canais lentos de sódio, agora a gente vai ter os canais rápidos de cálcio, certo? E por que eles são rápidos? Porque eles permitem uma entrada muito grande de cálcio numa pequena quantidade de tempo.
Então esse cálcio ele vai ser muito despejado para dentro dessa membrana, para dentro dessa célula muscular cardíaca. E o que vai acontecer? Essa voltagem que era negativa, ela vai acabar ficando positiva, certo? Ela vai poder chegar a cerca de mais 10 milivolts. E se o eletrodo estava medindo a voltagem interna e ela passou de menos 60 para menos 40 e agora mais 10, isso significa que a gente despolarizou a membrana. A membrana agora ela está positiva dentro e negativa fora, por causa deste influxo dos íons sódio e dos íons cálcio, certo? Vou repetir então. A gente tinha íons sódio e íons cálcio do lado externo da membrana e íons potássio do lado interno da membrana. Se a gente botasse um eletrodo aqui para medir a voltagem da parte interna da membrana, a gente veria que essa voltagem era de menos 60 milivolts. Só que a gente tem canais lentos de sódio que ficam derramando sódio para dentro da membrana continuamente, certo? Nas células geradoras, isso. E essa voltagem ela acaba ficando cada vez mais positiva, até que ela chega em menos 40 milivolts. Quando ela chega em menos 40 milivolts, ocorre uma abertura de outros canais, que são os canais rápidos de quem? De cálcio. E quando esse cálcio é derramado muito rapidamente e em grande quantidade para dentro da nossa célula muscular cardíaca, o nosso potencial ele vai passar a ser positivo dentro. Cerca de mais 10, dependendo da literatura. Pode ser de 5, mais 5 a mais 20. Vou falar mais 10 aqui. E se o nosso eletrodinho ali estava medindo o potencial interno, e esse potencial interno agora é mais 10, significa que houve uma despolarização. A membrana que era negativa na parte interna, agora ela apresenta um valor positivo. E isso é o que a gente chama de despolarização da membrana celular, da célula cardíaca, né? Mais especificamente, a célula geradora. Então, para a gente entender cada vez melhor como é que funciona essa questão da despolarização das nossas células geradoras, eu trouxe aqui esse gráfico bastante interessante que mostra a variação do potencial de membrana na nossa célula durante o processo de despolarização e de repolarização. Se a gente pegar esse ponto aqui, ó, que eu vou circular, é o ponto onde a membrana da nossa célula está com um potencial de menos 60 milivolts. E aí a gente vai ter aqueles canais de sódio que são lentos e que estão abertos permanentemente, jogando aquele sódio que está extracelular para dentro do meio celular, ou seja, aqueles íons sódio que são positivos e que se localizam majoritariamente fora da nossa célula, eles vão ficar entrando permanentemente e lentamente para dentro da nossa membrana celular. E o que acontece? O potencial que era menos 60 vai ficando cada vez menos negativo, mais positivo, e aí a gente vai chegar no menos 40. Nesse ponto aqui, a gente vai ter uma abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem, eles são chamados de dependentes de voltagem, porque eles só se abrem nessa faixa de potencial de membrana, ou seja, quando a membrana estava com potencial de menos 60, eles estavam fechados, mas quando ela chega nesse nível de mais ou menos menos 40 milivolts, eles se abrem. E aí o que acontece? A gente vai ter um influxo muito rápido de íons cálcio, que são íons positivos, para dentro da nossa membrana, do nosso miócito. E aí, esse miócito ele vai despolarizar. Por que ele vai despolarizar? Porque as cargas que antes eram majoritariamente positivas externamente, agora elas são majoritariamente positivas internamente, devido a essa entrada dos íons sódio e depois dos íons cálcio. E aí quando a gente tem esse estabelecimento de despolarização de membrana, a membrana ela passa a ser positiva dentro, a gente vai ter o fechamento dos nossos canais de cálcio dependentes de voltagem e a gente vai ter a abertura dos nossos canais de potássio. O potássio, que era um íon bem mais concentrado internamente, se vocês bem lembram, então, se ele era mais concentrado internamente, agora ele vai sair. Tá, mas se agora o potencial ele é positivo dentro e negativo fora, e a gente tem um íon positivo saindo em grande quantidade, isso significa que a célula está fazendo com que esse potencial volte a ser o que era antes, ou seja, positivo fora. Você está fazendo um esforço para que o potencial ele volte a ser positivo fora e negativo dentro. E para que isso ocorra, a gente tem a ajuda aí da saída dos íons potássio. Com a saída dos íons potássio, a nossa célula ela vai voltando a ser negativa dentro, como o gráfico vem mostrando. O potencial de membrana cai até o estágio dos menos 60 novamente, onde todo esse processo vai ocorrer de novo.
Aqui, então, a gente tem uma tabelinha resumindo o que eu falei para você sobre a despolarização e repolarização de células geradoras, né, do marcapasso. Então, na primeira fase, que é a fase de repouso, a gente vai ter a entrada de cargas positivas que elevam lentamente, né, são canais lentos, como eu comentei, o potencial de membrana de menos 60 até próximo de menos 40. E aí, quando a gente chega nesse limiar, a gente vai ter a entrada rápida, né, dos nossos íons cálcio, pelos canais de cálcio. E aí esse potencial ele vai ficar positivo, como eu comentei, varia pela literatura, mas é entre mais 5, mais 20. Então a gente fala ali mais 10. Quando a gente tem a positividade, então, desse potencial, a gente vai ter o fechamento dos canais de cálcio e, novamente, a abertura, né? A abertura pela primeira vez dos canais de potássio que vão sair, ou seja, a gente vai ter a saída de cargas positivas que vão trazer, essa palavra que é bastante interessante para a gente explicar, ela vai trazer o potencial de membrana de volta, né, para a negatividade de repouso, que era menos 60, certo? Agora a gente vai falar então sobre a despolarização das outras células do nosso coração, né, das células contráteis. A gente vai entender como as células que efetivamente fazem com que o coração bombeie esse sangue, né, que causa a contração cardíaca, como elas se despolarizam. Então a gente desenhou aqui o mesmo desenho que a gente começou explicando das células geradoras. A gente vai ter os mesmos íons, né? A gente vai ter os íons sódio e os íons cálcio na parte extracelular, ou seja, fora da célula. E a gente vai ter o íon potássio como sendo o principal íon intracelular, ou seja, dentro dessa célula. A grande diferença aqui em relação às células geradoras, ela reside no início e no meio da nossa despolarização, né? Porque as células contráteis, elas não possuem aqueles canais lentos de sódio que as células geradoras possuíam. Ou seja, para a gente começar a nossa despolarização, ela não acontece de forma automática, a gente não tem uma entrada lenta de sódio na nossa célula. O nosso sódio, ele começa entrando de maneira abrupta. E aí o sódio ele se torna o principal íon que despolariza essa célula, diferentemente da célula geradora, que no caso dela era o cálcio. Então, se a gente for dar uma olhada aqui como é que funciona a despolarização das células contráteis, a gente vai perceber que para começar essa despolarização, a gente precisa do sódio entrando dentro da célula por meio das junções comunicantes das células que já se contraíram. Ou seja, aquela célula geradora que começou tendo a entrada de sódio dentro dela, ela vai deixar vazar esse sódio para as células vizinhas por meio das junções comunicantes. As células cardíacas, elas ficam encostadas umas nas outras, elas possuem comunicações entre si. Então, parte daquele sódio que entra na célula de geração, ela vai acabar entrando dentro da célula contrátil também. E aí, quando isso acontece, a gente vai ter o início da nossa despolarização. Esse sódio, ele vai ativar os canais de sódio que são dependentes da voltagem, ou seja, o sódio ele entra, digamos, de maneira devagar dentro da célula por meio das junções comunicantes das células vizinhas que já se despolarizaram, e aí ele eleva um pouco o potencial de ação dessa célula, né? Que no caso das células contráteis ele é menor do que as células geradoras, né? Ele reside ali na casa dos menos 90 milivolts, certo? Então esse sódio ele vai entrar na célula e ele vai fazer com que esse potencial suba um pouquinho, subindo ali para menos 85, menos 80. E quando ele chega nesse patamar, aí sim a gente vai ter uma grande abertura de canais de sódio para o sódio que está no meio extracelular. Ou seja, o início da despolarização ele parte do sódio das células vizinhas. Mas aí, quando a gente tem uma leve subida aí no nosso potencial de ação, no potencial de membrana, a gente vai ter uma abertura muito grande de canais de sódio. Esse sódio aí ele vai entrar do meio extracelular e vai fazer com que o nosso potencial de ação ele suba como se fosse uma linha reta, certo? Ele não sobe assim lentamente como acontecia, por exemplo, na célula geradora. Ele sobe direto para cima, causando uma despolarização muito abrupta. Ou seja, a gente vai ter ali um certo potencial de membrana ali residindo em menos 90, até que a gente vai ter uma pequena entrada de íon sódio advindos de células vizinhas. Quando a gente tem essa entrada, o nosso potencial de membrana ele sobe um pouquinho, certo? E aí quando ele sobe um pouquinho, a gente vai ter abertura de canais de sódio. E aí esses canais de sódio vão fazer vazar muito sódio para dentro da célula e a gente vai ter um grande pico de despolarização.
E esse pico, ele já vai ser o pico que vai ultrapassar a marca ali do 0 milivolt, né? Então a gente vai chegar logo na positividade, de novo ali em torno dos mais 5 milivolts aproximadamente. E quando a gente chega nesses 5 milivolts, a gente já tem o fechamento desses canais de sódio dependentes de voltagem e já tem a abertura daqueles canais de potássio. Lembra que quando a gente chegava na positividade nas células geradoras, a gente tinha o fechamento dos canais de cálcio e a abertura dos canais de potássio? Aqui é similar. Agora a gente vai ter um fechamento dos canais de sódio ao invés de cálcio e a gente vai ter a abertura também dos canais de potássio. Então o que a gente espera? A gente já espera uma leve queda nesse potencial de membrana, né? A gente já vai esperar que esse potencial ele volte a ficar negativo, mas não é o que acontece, porque logo que a gente tem essa despolarização, logo que a gente atinge a positividade, a gente vai ter sim essa abertura dos canais de potássio que vão tentar repolarizar a célula, mas ao mesmo tempo, nesta mesma localização aqui, no mais 5 milivolt, quando a gente atinge essa positividade, essa despolarização, a gente também vai ter a abertura de canais de cálcio. Sim, o cálcio também vai entrar na célula. E aí a gente tem que imaginar o seguinte, a gente vai ter uma briga, porque nesse momento a gente não vai mais ter os canais de sódio, mas a gente vai ter a entrada do cálcio na célula, que é um íon positivo, ou seja, a gente vai ter entrada de íons positivos na célula, e ao mesmo tempo a gente vai ter a saída do potássio, que também é um íon positivo. Ou seja, a gente vai pensar que eles vão se anular. E é mais ou menos o que acontece. Como a gente tem uma entrada de íons positivos e uma saída de íons positivos, o nosso potencial de membrana ele vai fazer o que a gente chama de platô, que seria uma espécie de linha reta, porque as cargas elas se anulam, certo? A gente vai ter saída de positivo e entrada de positivo, então esse potencial se mantém. Mas isso ocorre de maneira um pouco rápida. Esses canais de cálcio eles ficam abertos por pouco tempo, só quando a gente atinge lá aquela positividade específica de mais 5, mais 10, mas quando a gente tem a quedinha causada pela saída de potássio, eles já se fecham. E aí é o suficiente para entrar algumas cargas que vão segurar essa saída de potássio, ou seja, elas vão anular um pouco da saída do potássio, fazendo esse platô, mas aí os canais de cálcio já vão se fechar e a gente vai ter a queda do potencial de membrana. E aí a volta da repolarização, né? Aquele estado que vai trazer de novo as cargas positivas como sendo majoritariamente externas à célula e as cargas negativas internamente à célula, certo? E aí agora eu trouxe para vocês esse gráfico aqui, que é o mesmo que a gente construiu no slide anterior, só que mais bonitinho, eu quis construir junto com vocês para ficar mais fácil de entender, porque se às vezes joga esse gráfico direto na tela, pode parecer um pouco confuso, pode parecer difícil de entender, mas não é. A gente tem um miócito aqui embaixo, representando todas as etapas de fluxo, né, iônico para dentro ou para fora dele, e aí cada etapa corresponde a uma etapa do gráfico, né, com as coresinhas. Aqui vocês podem ver, por exemplo, a entrada do cálcio, ela corresponde aqui à etapa do platô da nossa célula, certo? Então a gente vai estar ali com aquela célula no menos 85 ou no menos 90, os números eles podem variar um pouco, e a gente vai ter a entrada, uma pequena entrada de íon sódio para dentro dessa célula, esses íons lembrando que vêm de células que já se despolarizaram e começou essa onda de despolarização lá com a célula geradora, e aí essa entradinha de íon sódio vai fazer com que esse potencial suba levemente. E no que ele sobe levemente, mais ou menos aqui assim, a gente vai ter a abertura dos canais rápidos de sódio. E aí a gente vai ter toda essa subida super abrupta que a gente está vendo aqui, que corresponde a essa região aqui do nosso miócito. Então a gente tem uma entrada grande de íon sódio para dentro dele, e isso corresponde à etapa de despolarização. Essa entrada de íon sódio ela vai nos levar para esse ponto aqui do gráfico, que é aquele ponto onde a gente tem a abertura dos íons, dos canais dos íons potássio, e aí esse potencial vai cair levemente. Vocês podem ver que os íons potássio eles começam a sair um pouco antes dos íons cálcio começarem a entrar. Por isso que a gente tem essa leve queda do potencial de membrana, mas aí ele logo se mantém um pouquinho com a entrada dos íons cálcio, certo? Esse gráfico aqui ele pode variar também de autor para autor. Aqui ele sobe um pouquinho com a entrada dos íons cálcio, às vezes ele pode descer, às vezes ele pode
se manter em linha reta, mas o que importa é que a gente saiba que os íons cálcio, eles seguram um pouco a contração. Isso aqui, esse mecanismo acontece para que a contração dure mais, porque nesse momento a despolarização está durando mais. Então, isso significa que a gente tem mais tempo de contração, certo? Porque as células geradoras, elas não precisam se contrair, por isso que elas não têm o platô. A fase de platô, ela é exclusiva das nossas células contráteis, porque elas precisam se contrair. Então é bom que elas mantenham um pouquinho mais de tempo contraídas. Mas para frente a gente também vai ver qual é o papel desse íon cálcio na nossa contração muscular. E aí, então a gente tem aqui a abertura dos canais de cálcio e de potássio. A gente vai ter aquela quedinha causada pelo fluxo de potássio e aquela, digamos que segurada, né, na queda causada pelo íon cálcio, que é o que a gente chama de platô. Mas logo esses canais iônicos de cálcio eles já se fecham e a gente vai ter só a saída de potássio, que vai trazer a mesma fase que a gente teve com as células geradoras, que seria a fase de repolarização, onde o nosso potencial ele vai voltar a ser negativo ali na casa dos menos 90, menos 85, certo? Essa imagem aqui é bem interessante para a gente conseguir entender o que a gente comentou anteriormente sobre canais dependentes de voltagem, né? Eles são canais que eles não estão permanentemente abertos ou permanentemente fechados, como era o caso dos canais lentos de sódio, que são permanentemente abertos nas células geradoras do impulso, né, as células marca-passo. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de canais dependentes de voltagem. Aqui, por exemplo, a gente tem a explicação a respeito do canal de sódio dependente de voltagem, que está presente lá na despolarização das nossas células contráteis. O que acontece aqui? Vocês lembram que naquele nível de menos 90 milivolts a gente precisa de uma entrada de sódio proveniente de outras células a partir de junções comunicantes para poder iniciar o nosso processo de despolarização fortemente com a entrada de íon sódio do meio extracelular? Então, aqui a gente pode perceber que se o potencial se mantivesse em menos 90 milivolts, a gente não teria abertura desse canal, porque ele ficaria com essa portinha aqui de cima, que é voltada para o meio extracelular, ela se manteria fechada. Mas como a gente tem uma pequena subida nesse potencial de membrana pelos íons sódio que vieram das outras células, a gente consegue abrir essa portinha que está virada para o meio extracelular, e aí a gente vai ter uma entrada muito rápida de íon sódio, né? E aí, quando a gente atinge a positividade lá, esse canal ele se fecha novamente, certo? E aí vocês podem perceber aqui que o que acontece é uma mudança na conformação do nosso transportador de membrana. Ele, na verdade, esse canal, ele não abre e fecha uma porta, mas sim ele muda uma conformação. A porta de cima estava fechada e a de baixo estava aberta. E o que ele faz é isso aqui. A porta de cima ela se abre e a de baixo se fecha. E nesse intervalo em que a gente tem a abertura da porta de cima e o fechamento da porta de baixo, a gente tem aqui nessa imagem no meio o momento em que os íons sódio eles conseguem vazar para dentro da célula, certo? Então é uma mudança de conformação. Ele inverte as portas que estavam abertas e as que estavam fechadas, e aí esse íon sódio ele consegue entrar para dentro da célula. Aqui a gente tem o exemplo do íon potássio, né? No menos 90 ele fica fechado, e aí quando a gente tem a abertura dele é porque a gente atingiu aquela parte positiva do nosso gráfico. Lembra? Quando a gente conseguia despolarizar a célula, a gente tinha, tanto nas células geradoras quanto nas células contráteis, a abertura dos canais de potássio para tentar fazer a repolarização, que é efetiva nas células geradoras, mas que demora um pouquinho devido ao platô nas células contráteis. Bom, é isso que acontece. Quando a gente atinge o potencial de membrana positivo, esses canais de potássio dependentes da voltagem positiva, eles se abrem, fazendo com que esse potássio saia da célula e aí a gente tem o fluxo de cargas positivas para fora, tentando a nossa repolarização. E finalmente agora então a gente vai entender para que todos esses processos que a gente estudou de despolarização servem no final das contas. Bom, a finalidade das despolarizações é a contração do miócito, como eu já tinha adiantado. Mas agora a gente vai entender melhor como é que ela acontece. Bom, as duas proteínas fundamentais que existem numa célula muscular, tanto estriada esquelética quanto estriada cardíaca, que é o nosso material de estudo aqui, são a actina e a miosina.
E a contração seria o resultado do deslizamento dessa actina sobre a miosina, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E bom, esse deslizamento ele só é permitido quando uma outra proteína ela é inibida, que seria a troponina C. A troponina C ela inibe esse deslizamento da actina sobre a miosina. Então, para a gente conseguir ter esse deslizamento, né, a gente vai ter que inibir a proteína que inibe. Ou seja, se a troponina C inibe o deslizamento da actina sobre a miosina, a gente tem que inibir a troponina C para que essa contração muscular ocorra. E qual é a maneira pela qual o corpo humano faz isso? Bom, é o acoplamento do íon cálcio a essa troponina C. Quando o íon cálcio acopla-se a essa troponina C, ela perde essa função de inibição da actina sobre a miosina. E aí a gente vai ter a nossa contração muscular. Então, todo aquele íon cálcio que adentrou na nossa célula muscular contrátil, né, que é especializada na contração, ele serve para acoplar-se à troponina C e permitir o deslizamento da actina sobre a miosina. A gente também vai ter um pouco de íon cálcio que vai partir do próprio retículo sarcoplasmático da nossa célula muscular cardíaca, mas a grande quantidade é aquela que sai do meio extracelular e entra no meio intracelular, também que ajuda a manter o platô lá, é essa quantidade de íon cálcio, que é a quantidade base para que ocorra a contração muscular cardíaca, certo? Essas foram as referências, então, das nossas aulas 1 e 2, espero que vocês tenham aproveitado.